A palavra de Deus diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, pode mandar cortá-la. Amém, igreja? Então, o homem tinha uma vinha e tinha uma figueira ali plantada. Aí, chegou o dono da vinha, né, da plantação ali, e viu aquela figueira muito bonita, talvez, aqui não diz, mas talvez bonita, né, tanto ao ponto de ele achar que tinha frutos na figueira. Aí ele olhou a figueira, procurou frutos, e não tinha frutos. Daí ele, talvez todos os anos ele pensasse: na hora que vem ela vai dar fruto. Porque aqui diz que ele falou: ó, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Aí o que planta ali, o plantador, aqui diz o viticultor, que planta a vinha, ele falou: Senhor, dá mais uma chance para ela. Dá mais uma chance. Deixa esse ano ainda, até que eu escave ao redor dela, faça lá um buraco, coloco bastante adubo. E quem sabe, aí se ela não der fruto, pode mandar cortar. Mas se der, bom será. E essa semana eu falava para o Senhor: Senhor, o que eu vou ministrar, né? Porque a gente, quando vem aqui para o altar, é algo muito sério, igreja. Eu não penso assim: a Carmen vai estar lá, eu vou pregar alguma coisa que eu vou alegrar a Carmen, ou a Duda, ou, né? Não. Quando a gente sobe para cá, o Senhor, ele já vê a igreja assim como está. Aí ele lança uma palavra que é para cá, a palavra é para todos em cada área das nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegasse aqui como aquela figueira, bem bonita, bem arrumada, bem majestosa, bem, né? Por fora, às vezes a gente chega na igreja assim, muito bem, sorridente. E outro dia eu escutando uma história na casa dos parentes, e eu tenho um parente lá que está em depressão. Daí os pais levaram para fora, lá ele, para ele se divertir. E lá fora ele se divertiu. E eles riram, eles brincaram. E quando ele botou o pé para dentro da porta, isso me chocou muito quando eu ouvi. Até falei: vou fazer um propósito com Deus por essa causa. Ele entrou na porta, ele correu para o quarto. Os pais achando que ele estava feliz, que ele estava bem, ele tinha saído daquela depressão. Ele entrou na porta e disse: podem colocar as máscaras. Aquilo me chocou profundamente. E eu chorei por dentro. Ou seja, lá fora, lá ele estava lá, se divertindo, aparentemente, sorrindo. Mas dentro de casa, ele ia para a caverna dele. Pode colocar as máscaras, porque o que tinha que aparentar, já aparentou lá fora. E muitas vezes nós chegamos assim, com uma máscara. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas só Deus sabe como a gente está aqui dentro. Outro dia o Marcelo colocou uma figurinha lá que eu achei muito legal. Ele falou assim: se você chegar na igreja, mais ou menos assim, com o coração em cacos, te prepara, que o Senhor vai te apertar tanto que Ele vai colocar os caquinhos no lugar e vai consertar o teu coração. Muitas vezes nós entramos assim na igreja, com o coração quebrado, com as coisas tudo fora do lugar. E aqui o que eu aprendo com essa figueira é que como o dono viu ela, né, frondosa, bonita, ele pensou que tem fruto, mas não tinha. E muitas vezes nós estamos assim como ela, como essa figueira, mas o problema é lá no fundo, é lá na raiz. E Jesus, ele é especialista em entrar lá no fundo, lá
Jesus era especialista em entrar lá na raiz e ver qual é a praga que está apodrecendo a raiz. Ver qual é o bichinho, qual é o verme, qual é, eu não sei como se chama verme de planta, deve ser verme mesmo. Micróbio, sei lá, que vai lá na raiz e vai apodrecendo. E até chegar na planta, até chegar lá, é um tempo. Nós tínhamos um pé de butiá aqui em casa, a coisa mais linda de butiá. E dava frutos, o melhor fruto que eu já comi de butiá foi aquele pé de butiá que nós tínhamos aqui. Aí, de repente, ele começou a não crescer mais, apodrecer o caule, apodreceu de uma maneira que ele esfarelou. E a raiz era podre, totalmente podre, mas isso teve um tempo. Talvez você esteja assim. Talvez tenha algo na sua vida ainda que está deteriorando suas raízes. Você está bem, aparentemente. E muitas vezes nós não detectamos o problema também. A gente corre para cá, corre para lá, disfarça, se distrai. Mas as nossas raízes estão apodrecendo. Estão sendo corroídas. Tem algo lá que está apodrecendo. Aí começam os sintomas, uma tristeza aqui, um mal-estar ali. Às vezes está muito bem, daqui um pouquinho, não sabe porquê, mas bate uma tristeza, bate uma opressão, bate uma depressão. E a depressão e a ansiedade dizem que é o mal desse século, né? Mas são as raízes que estão sendo contaminadas. O inimigo, ele quer que você vá lá para a caverna. Quer que você vá para lá, se enterre lá e fique lá bem escondidinho. Tá tudo bem? Eu estou no meu canto, eu estou na minha caverna, aqui tá tudo bem. Não tenho que me preocupar com nada lá fora. Mas cuidado com a caverna. Quando você está só na caverna, e uma das estratégias do inimigo é fazer com que se isole. Isolado, você fica ali suscetível a qualquer sopro, qualquer barulho, qualquer voz, qualquer vento. Quando a ovelha está no rebanho, todas juntas, né? Quando vem o lobo, ele não tem como pegar a ovelha, porque daí todas se dispersam e não sabe para onde ele vai. Mas se ele vê aquela ovelhinha lá paradinha, quietinha, ele vai lá naquele canto lá e pega aquela que está sozinha. Porque ela está suscetível, ela está fraca, ela está sensível. Mas Jesus, ele vai lá no profundo, lá no oculto, lá onde ninguém vê. E o Senhor falava muito comigo sobre isso. E para confirmar a palavra, eu estava olhando aqueles videozinhos curtos que passa assim. Eu gosto muito de planta, né? Tem uma planta, até vai trazer a planta, esqueci da minha sobrinha pegar. É uma planta que todo mundo tem dentro de casa, umas plantas bonitas assim que tem nos bancos. E é um nome bem estranho, bem difícil. Alguém tem em casa, é uma planta que ela tem um galho verde, ela só tem folhas, ela não tem flor, né? Mas ela é uma folhagem muito bonita, dentro de casa, do interior. Lá no Banco do Brasil tem todos os vasos. E eu estava olhando aquele videozinho ali. A mulher foi lá, achou um vaso assim, com aquela planta muito bonita, muito majestosa também. E daí ela olhou assim, o vaso estava cheio d'água e as raízes estavam apodrecendo. E ela virou assim, o vaso estava cheio d'água. E daí ela tirou aquela planta e lavou toda a raiz, lavou a raiz e colocou num vaso com uma terra boa, com, como é que se chama, substrato, e plantou ela ali de novo. Para mim foi só um videozinho que eu olhei. Aí quando foi ontem de manhã, eu já tenho meio pensando na palavra, né? E o Senhor disse, lembra daquela planta, daquele videozinho que tu olhou? É assim. É a confirmação da palavra. E eu fiquei toda feliz, né? De saber que o Senhor, ele se importa com os detalhes. E eu vi aquela planta tão bonita, Zu, não sei o que, parece que começa com Z, se não me engano. Aquela mulher tirou aquela planta, tirou aquela para fora e lavou aquelas raízes. E eu lembrei das raízes aqui, que o viticultor disse, deixa que até esse ano eu cave ao redor, eu ponho estrume, e se der fruto bem será. Era o Senhor confirmando, era sobre raiz. Como está a tua raiz? Como está a tua raiz? Como está você lá no teu quarto, lá no oculto, lá quando ninguém vê?
Sabe que o Senhor vê tudo. A lágrima que você derramou, a tristeza pela qual passou, a perda. Ele vê tudo. Ele entra lá onde ninguém mais entra. Eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra. Psiquiatra não entra na alma, psicóloga não entra na alma. Tem um só que entra na alma e vai lá no mais profundo. E vai lá, se tiver algum ministro na tua raiz, ele vai limpando fiozinho por fiozinho da raiz. Aleluia! Porque ele quer que a gente cresça e dê frutos, e frutos que permaneçam. Oh, glória! Porque cada um aqui nasceu com um propósito. Aleluia! É dar frutos. É ser como ele, uma videira verdadeira. Nós temos DNA de Deus. Nós somos filha com DNA. Nós temos que ser parecidas com Cristo, como diz a pastora Cleusa, com o cheiro dele. Mas muitas vezes nós estamos com cheiro de morte. Sabe aquele cheiro que as pessoas não... Todo mundo gosta de chegar para outra pessoa cheirosa, como diz a pastora, né? Todo mundo gosta. Mas tem uma pessoa com cheiro ruim que já não gosta, a gente já fica meio afastado, né? Porque a gente não quer estar sentindo aquele cheiro. Muitas vezes as pessoas são com esse cheiro. Mas não é o cheiro do desodorante, do perfume que é mais barato, não. Cheiro de morte. Cheiro de coveiro. Coveiros. Que muitas vezes chegam para você e dizem: isso não vai dar certo. Não, porque eu também já fiz isso e não deu certo. Não, porque isso já passou, não é para ti. Coveiros. Cheiro de morte, cheiro de cemitério. Cuidado com os coveiros na nossa vida, na tua vida. Cuidado com aquelas pessoas que chegam perto de ti, que ao invés de dar uma palavra boa, te dizem: isso aí eu já passei por isso aí não tem jeito, isso aí é assim mesmo, olha, vai ser um bom tempo e já, acabou. Isso não tem solução. Mentira do diabo. Mentira. Porque aqui ele disse: deixa eu escavar, colocar estrume, colocar um substrato na tua raiz e ela vai ser limpa. Como aquela moça pegou aquele vaso, tirou aquela planta e lavou aquelas raízes bem lavadinhas assim, e ficou aquela raiz tão bonita. Aí botou naquela terra boa, comprou substrato, colocou ali, e ela ficou uma planta muito bonita, com verde natural que era para ser. Fecha teus olhos por um instante. Jesus, ele vai entrar lá no fundo. Ele entra naquele quarto escuro, naquele lugar lá onde você guarda aquelas coisas que não precisava guardar. E não estou falando de relíquias, de coisas materiais. Eu estou falando naquelas coisas que você guarda lá que não precisava. Onde há resíduos, resquícios do passado, dos traumas, do sofrimento, das dores. Dores por traição. Quem devia te proteger foi a pessoa que você confiava. Que dor que dá na gente quando isso acontece. O Senhor, ele entra lá hoje nesse quarto. Aleluia. Quem você jamais imaginou que pudesse te ferir. Ele entra nas dores das perdas. A dor, ela cria raiz. Faz ferida e vira câncer. Você tem vivido aquilo que Deus quer que você viva. Ou as tuas raízes estão se deteriorando lá embaixo, onde você nem está percebendo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como andam as tuas raízes. Mas uma coisa eu sei: tem alguém que sabe tudo da sua vida. Tem cura sim. Mas vai ter que cavar, vai ter que fazer buraco, vai ter que cavar. Vai ter que cavar bem profundo, vai ter que entrar lá naquela situação que você há tempos está adiando. Vai ter que cutucar, vai ter que mexer sim. Vai ter que tirar essa terra que está velha, está endurecida. Para você viver o propósito que Deus quer que você viva. Glória. Porque a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para nós. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Como eu posso ser mais que vencedor se as minhas raízes estão apodrecendo? Se eu estou vivendo uma vida miserável, uma vida medíocre, coloco uma máscara e saio. Mas lá no meu quarto,
Lá no meu quarto eu sou autêntica, eu sou original. Lá no meu quarto eu choro. Lá no meu quarto tem um grito abafado na minha garganta. Coisas que eu não posso comentar, coisas que eu não devo comentar, coisas que eu não quero comentar, mas eu preciso de cura. Nós precisamos da misericórdia desesperadamente do Senhor. Sabe, igreja, eu muitas vezes cheguei na igreja também de máscara. Muitas vezes cheguei ali, sentei, ou estava de máscara, eu pensava assim, não, tá tudo bem, eu já fui curado naquela área ali. Aí o pastor ministrou uma certa palavra, não, aquela parte ali já... Mas quando deixei que o Senhor cavasse, Ele cavou e Ele me mostrou, me mostra seguidamente, porque cada dia é um processo de cura na nossa vida. E Ele me mostra raízes que estão apodrecendo, quase tomando conta da planta. É uma palavrinha que você ouve ali, é algo que você está ouvindo, é algo que você vê, é algo que você se alegra até, você gosta, mas são vermes que estão entrando nas raízes. Está entrando bem sutilmente, assim, a gente nem percebe. Deus, Ele não fica indiferente quando você está passando, está com aquela raiz lá apodrecendo, Ele não fica indiferente. Ele não fica indiferente, Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor está indiferente, né? Parece que o Senhor não nos ouve, parece que o Senhor não responde, parece que o Senhor está tão indiferente que eu estou passando por situações e o Senhor não está dando bola. Ah, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão... Eu estava falando para minha neta esses dias, não tem palavras para explicar, para sinônimos, adjetivos para dizer de Deus. Aí tem uma palavra na Bíblia que diz inefável. É uma palavra que não tem palavra para dizer, inefável. Deus, Ele é demais. Eu falo para Ele, Deus é demais, Ele assim, é super, maravilhoso. E Ele chora com você. E Ele sente saudade com você. E Ele ri com você. E o Senhor falava comigo até uma música que eu ia pedir para o Nicolas colocar aqui. Mas o Senhor mudou o script. Ostras feridas. Que ali naquela música disse que a ostra, ela tem que ficar triste para poder dar aquela joia tão maravilhosa que é aquela pérola. É da lágrima da ostra. Ostras felizes não fazem... É o refrão da música. Ostras felizes não fazem joias. Ou seja, por isso que eu digo assim, ó, às vezes eu estou no banheiro e eu digo, Deus, espera um pouquinho que eu vou anotar o que tu está falando comigo. Daí eu anotei esse papelzinho aqui, ó, quando eu escrevi aqui, ó. Deus não fica indiferente quando você chora, Ele chora com você, Ele sente saudade com você, Ele se alegra com você. Não importa o lugar, as circunstâncias desfavoráveis, Ele é Deus, Ele está lá. Então, creia que aquela lágrima, aquele sofrimento, aquela perda, aquela circunstância desfavorável, o Senhor estava lá. Ele está preparando algo grande. Ele está preparando algo grande, igreja. Receba! Aleluia! E lá em Hebreus 12, 56 diz, nem haja, no versículo B, nem haja alguma raiz de amargura. Isso é para nós. Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Brota, tudo brota, como eu disse, a ferida ali, ó, quando ela tá tipo com a casquinha, o tempo não cura feridas. O tempo não cura, o tempo cura não cura. As feridas envelhecem e elas viram câncer. Mas tem um que é especialista em colocar o dedo lá, tirar a casca, perfurar, cavar, tirar toda aquela infecção, inflamação e colocar um bálsamo de Gileade que cura, que sara, que transforma.
Então é esse óleo que tem aqui nessa noite, um bálsamo vindo lá de Gileade. Ô, glória. Que alguém, o médico dos médicos, alguém preocupado com a sua vida, preocupado com as suas raízes. Como tem aquele, o cego aquele, né? O cego quando foi curado ali no templo. Daí Jesus disse para ele, ó, tu não precisa falar que eu fui eu que te curei, né? Não precisa falar. Aí ele chegou lá e perguntou, mas como tu era cego de nascença? Perguntaram para ele. Ele disse, um homem chamado Jesus que me tocou. E este homem chamado Jesus, ele está aqui. Ele não vai chegar quando o Nicolas tocar o último louvor, ele não vai chegar quando nós acabou aqui o fogo, não, ele está aqui. Um homem chamado Jesus. Ele quer te tocar nessa noite. Aleluia. E ele quer te tocar, mas ele vai só te tocar se você quiser. Se você quiser. Que nessa noite você chegue, Jesus. Ele vai dizer, o que você quer que eu te faça? Jesus é muito engraçado. O que eu te quero que eu te faça? E você vai dizer para ele aquilo que você quer que ele te faça. Lembra que eu me entreguei por eles, Pai? Lembra da morte horrível, das dores horríveis, da humilhação. Fiz minha maldição por ele naquele madeiro, Pai. Talvez você chegasse aqui assim, aparentemente bem, mas com as raízes apodrecendo, com cheiro de morte. Algo não está bem lá no fundo. Algo não está bem.